A paz do Senhor. Hoje nós iremos ler e meditar em Provérbios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12. E o título desse capítulo de Provérbios é O Justo em Contraste com o Ímpio. Diz assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Amém. Até aqui. Então, como eu disse, o título desse capítulo é O Justo em Contraste com o Ímpio. Então, aqui ele traz reflexões a respeito do caminho do justo, do caminho daquele que aceita e que recebe a sabedoria do Senhor. Ele segue os mandamentos e ele é abençoado por causa disso. E em contraste com a vida do ímpio, que segue para caminhos de morte, né? Esse provérbio também me traz à memória os Salmos 70, se eu não me engano, é 73, que é o Salmo de Asaf, onde ele vê, né, Asaf ali, ele se pergunta para Deus o porquê, né, dos ímpios, dos iníquos prosperarem. E aí depois ele vai refletindo e ele vê o fim deles, né? Então, o fim é o que importa, né? E o processo nós devemos viver com o Senhor e viver em sabedoria e seguindo os mandamentos, porque independente, né, da situação que estivermos passando, nós sabemos que o Senhor irá prover e que a tribulação, o deserto, ele vai passar. E o Senhor, ele vai nos abençoar, ele vai nos prosperar. E, novamente falando, a prosperidade não diz respeito apenas de bens materiais, de finanças, mas de uma vida próspera com o Senhor, de uma vida feliz com o Senhor, porque a gente vê muitas pessoas que têm dinheiro, mas que não são felizes e que não têm uma vida com o Senhor. E é isso que ele vai falando, né? Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. E hoje em dia nós temos visto muito crescendo, principalmente e infelizmente no meio de cristãos evangélicos, católicos, a questão das apostas, que tem sido algo que tem levado muitas famílias realmente para caminhos de morte. Pessoas que têm tirado as suas vidas por conta de estarem em dívidas enormes por conta dessa forma, né, de pecado, porque a aposta ela é um pecado, é um jogo de azar, e isso tem trazido um mal muito grande. E pessoas têm levado suas famílias à falência por conta desses jogos, por conta dessas apostas, que nada mais é que uma forma de engano, né? Porque você pode começar até ganhando, né? Ganhando de forma iníqua. Isso não vai servir para nada, é isso que Provérbios nos diz. Por isso nós precisamos da sabedoria do Senhor. Mas o Senhor diz que ele não deixa o justo passar fome. Ou seja, a gente vai passar por dificuldades, mas ali a gente vai sempre ter um maná. O Senhor vai nos enviar o maná. Ele vai prover aquilo que nós necessitamos, mesmo passando por momentos difíceis, de dificuldade. E aqui ele diz, né, que quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Ou seja, aquele que faz o seu trabalho relaxadamente, ele vai empobrecer. Mas aquele que faz o seu trabalho de forma inteligente, de forma sábia, né,
enriquecerá. E novamente eu digo, não é enriquecer apenas materialmente, mas a prosperidade que vem do Senhor. Então aqui ele vai falando sobre o justo, que a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem o coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Então a gente vê que sempre o caminho que se desvia dos mandamentos do Senhor, o processo dele pode até aos nossos olhos parecer que a pessoa está enriquecendo, que a pessoa está se dando bem na vida, mas o fim dela sempre é um fim de morte, sempre é um fim de ruína, como diz aqui. E aí ele diz: quem anda com integridade anda seguro, não tem o que temer. Mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Ou seja, aquele que anda em pecado, ele pode até querer encobrir, mas o Senhor, ele revela. Ele revela aos seus servos quando há pecado. Isso me traz à memória também o caso quando Israel perdeu a batalha de Ai. E Deus revelou a Josué o motivo daquilo, né? E o motivo era que havia pecado no arraial. Porque Acã e sua família, eles haviam... O Senhor falou que não era para pegar os despojos da guerra de Jericó. E eles pegaram, fizeram as escondidas, pegaram aqueles tesouros que o Senhor falou que não era para pegar. E aquilo foi um pecado que levou Israel a perder a sua próxima batalha. E o Senhor revelou a Josué. Então, aquele que perverte seus caminhos, ele vai ser descoberto, né? E aqui diz, né, que a boca do justo, aqui falando sobre o que sai da nossa boca, é manancial de vida. Então, aquilo que nós falamos, ela pode trazer vida ou pode trazer morte. E o que sai da boca do justo é vida. Mas na boca dos ímpios mora a violência, e o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, quando há conflitos, quer dizer que existe ódio naquele meio, que existe mágoa, que existe ressentimento. Mas quando há amor, há perdão, quando há amor, quando há sabedoria, quando nós seguimos, né, aquilo que o Senhor diz na sua palavra, há o perdão, há o conserto, há aquilo que cobre todas as transgressões, né? Então é isso que o inimigo, ele não quer no nosso meio. Ele não quer que haja o perdão, ele não quer que haja a reconciliação. E é nisso que ele trabalha para fazer a divisão. Quando há o ódio, existe conflito, né? Então que nós possamos sempre trazer vida para o nosso meio, para o meio onde nós estivermos, que possamos seguir esses conselhos vindos da parte do Senhor para as nossas vidas em todos os dias, que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria em tudo que iremos fazer, em tudo que iremos falar, em todas as decisões que iremos tomar, que o Senhor seja o nosso guia, que a paz que excede todo entendimento seja o árbitro nos nossos corações, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, caminhos que nos levam à vida, caminhos que nos levam à prosperidade, caminhos que nos levam ao coração do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus.